pequeno vídeo faz parte do material de divulgação do curso livre de filosofia por mim ministrado e intitulado A Individuação e a Ordem Logocêntrica. Desde Platão, a filosofia tem se colocado a pergunta: o que quer dizer falar? Esta pergunta traz consigo como resposta, a necessidade de se buscar o fundamento, né, segundo o qual a fala garantiria a enunciação da verdade. Estabelece-se assim um vínculo entre a fala, a verdade e o real. O que quer dizer falar, portanto, ganha o estatuto de um discurso sobre o real, né? Nessa linha de pensamento, vemos surgir a figura de Aristóteles. Ao estabelecer o indivíduo concreto como a realidade a ser explicada, Aristóteles pressupõe um princípio de individuação anterior à própria individuação. Por exemplo, Sócrates e Cálias, sendo indivíduos, são, portanto, a realidade que carece de explicação. Mas fazendo isso, ele gera um problema que se encontrará insolúvel por mais de 20 séculos. Porque, olha só, tudo que está individuado está segundo um composto de matéria e forma, né? Diz Aristóteles, né? Daí o termo ilemorfismo, que define a sua doutrina, que tem origem nas palavras gregas ilé, quer dizer matéria, e morfé, quer dizer forma. Assim, a realidade, ou melhor, a explicação da realidade de Sócrates, né, e Cálias, portanto, a sua existência reside na forma, ou melhor, na espécie. Ou dito de outra forma, o que explica a existência do indivíduo é o universal ao qual ele está subsumido. No caso aqui, é a espécie homem. Tá? Daí as diferenças individuantes serem tomadas por acidentes, né, decorrentes da essência de Sócrates e Cálias. Por exemplo, se são alto, baixo, magro, gordo, ateniense, fenício, né? Ou seja, essas diferenças individuantes, né, decorreriam da espécie homem. Assim sendo, o problema da individuação em Aristóteles ganha um caráter abstrato, pois deixa na sombra os processos reais que fazem com que os indivíduos sejam aquilo que eles são. Diferenças, singularidades. Isso que se passa em sua metafísica, Aristóteles irá
retomar na sua lógica. Pois se homem é a realidade de Sócrates e de Callias, a questão que se faz agora é: o que vem a ser homem? Ou melhor, qual é a definição de homem? Pois bem, a definição nada mais é do que a expressão do conceito, a expressão do seu logos. Assim, o que quer dizer falar quer dizer se expressar por meio de conceitos. Ou, melhor, se expressar por meio de seu logos. Usando uma terminologia contemporânea, podemos dizer que o que quer dizer falar quer dizer significar. Porém, se o conceito determina o objeto do pensamento, a fala, por seu turno, que expressa o conceito, é a sua representação. Ou melhor, é a representação do pensamento, segundo Aristóteles. Tá? Pois bem, quando Simondon enfrenta o problema da individuação em sua origem, ele se depara com a insuficiência, ou melhor, ele se depara com as limitações do modelo ilemórfico em dar uma visão real da gênese do indivíduo. Assim, ao princípio de individuação que alimenta, né, a ontologia clássica, Simondon vai sobrepor os processos ontogenéticos responsáveis pela individuação, segundo os quais seria possível determinar a individuação em sua própria gênese. Assim vemos surgir noções tais como metaestabilidade, ressonância interna, transdução, informação e muitas outras noções, né, na gênese do indivíduo. Portanto, a individuação, não mais como princípio, mas como processo, recoloca o problema do real como sendo algo da ordem da geração, ou, podemos dizer, como sendo da ordem da invenção. O real é algo inventado. Ora, se o real é produzido em sua individuação, a realidade daí decorrente passa para o plano da invenção. Vemos com isso que em Simondon a individuação ganha o estatuto de um processo ao mesmo tempo ético, estético e epistemológico. Então, a partir de Simondon, se o real é inventado, ou melhor,
se o real é a produção de realidades, faz-se necessário recolocar a velha pergunta em um novo plano. O que quer dizer falar não se diz mais da adequação da fala ou da linguagem ao real, nem tampouco a relação da fala como sendo representação do pensamento. O que quer dizer falar é, agora, produção de real. Assim, a linguagem escapa ao esquema da significação, portanto, escapa do esquema logocêntrico, né? E passa a fazer parte de uma lógica do sentido, tal como nos ensina Gilles Deleuze. A proposta de nosso curso, portanto, visa dar conta dos problemas, dos problemas filosóficos, é claro, né, apresentados pela teoria da linguagem face às questões suscitadas pela abordagem ontogenética da individuação, né, e constará de 4 partes. Na primeira parte, trataremos do problema metafísico acerca da individuação, a partir de um confronto entre Aristóteles e Simondon, é claro. Abordaremos as noções de substância, acidente, forma e matéria, que são inerentes ao ilemorfismo. Da crítica de Simondon, abordaremos o problema do ser e do devir. O ser como dimensão do... Aliás, minto. O devir como dimensão do ser. Entrariam aí os conceitos de metaestabilidade, ressonância interna, informação e regimes de individuação. Na segunda parte, nos limitaremos ao estudo da lógica de Aristóteles e dos aspectos da representação, bases do logocentrismo. Abordaremos também a lógica de Guilherme de Ockham e o abalo do sistema logocêntrico, né? Prenúncio de uma teoria do signo. Na terceira parte, abordaremos alguns postulados da linguística saussuriana, tais como o signo linguístico, os sistemas de signos e os problemas relativos à língua e à fala. A quarta parte será dedicada ao estudo dos meios de fuga ao logocentrismo, entre eles a teoria da linguagem, em Helmut Levitt, a semiótica, de Peirce, os regimes de signo, de Deleuze, e o conceito de logoedro, de Valère Novarrinan, no contexto de seu teatro das palavras. Abrindo aspas aqui. Produzir e não representar, fecha aspas, diz Novarrinan. Portanto, a produção, como regime de signos, é da ordem do duplo. Traçaremos um retorno a Antonin Artaud. Bom, agradeço a atenção de vocês. Aí aguardo vocês no dia 14 de julho, quinta-feira próxima, tá? Para mais detalhes, vocês vão encontrá-los
no corpo do texto dessa divulgação, tá? Ou então pelo meu telefone de contato, que é o DDD 21 98606 4983. Até lá.